Pessoal, vamos a mais um vídeo sobre a nossa teoria de eletricidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre campo elétrico. O que vem a ser um campo elétrico? Como nós já vimos, quando nós possuímos mais de uma carga elétrica, essa carga, por exemplo, se eu tenho uma carga Q1, Q2 e Q3, essas cargas elas possuem uma interação entre elas. O nome dessa interação entre elas é força elétrica resultante. Beleza. Nós descobrimos que força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da carga. Beleza. Só que quando nós temos mais de uma carga interagindo entre si, ou seja, eu tenho aqui nesse caso 3 cargas interagindo entre si, eu possuo uma força elétrica muito grande. Quando eu possuo essa força elétrica muito grande, eu digo que em um determinado ponto do espaço onde esse átomo esteja, existe um campo elétrico resultante. O que vem a ser esse campo elétrico resultante? Eu digo que esse campo elétrico resultante é a força. Eu digo que esse campo elétrico resultante é o ponto de maior força entre a interação dessas cargas. Como assim, Paula? Vamos lá. Imagina que eu tenho uma carga Q1 e Q2 de sinais opostos. E eu digo a vocês que nesse ponto P aqui é o ponto onde a força delas está localizada e é o maior ponto. Vamos lá. Se eu tenho uma força, uma carga, e essa carga ela é positiva, eu digo a vocês que ela está a uma distância D1 do meu ponto elétrico e eu digo que essa carga ela sai. Opa, perdão. Aqui é campo. Eu digo que essa carga ela sai do meu campo elétrico. Se eu tenho uma carga negativa, o vetor campo elétrico dela em relação a esse ponto P é um vetor que entra na minha carga Q2. Então, eu tenho aqui 2 cargas de sinais opostos em que elas possuem uma força elétrica entre si. E eu disse a vocês que nesse ponto aqui existe um campo elétrico, ou seja, existe um ponto de maior concentração dessas forças. E eu estou dizendo a vocês que o vetor campo elétrico de uma carga que sai de uma carga positiva, esse vetor sai do campo elétrico. Eu estou dizendo a vocês que quando vocês têm uma carga negativa no campo elétrico, o vetor campo elétrico nesse ponto, ele entra para a carga. Beleza, Paula. E se as minhas 2 cargas tivessem o mesmo sinal? E aqui eu digo a vocês que é o meu ponto de campo elétrico. Se as minhas 2 cargas elas têm o mesmo sinal e esse sinal ele é negativo, eu tenho que daqui da minha carga 4 ao meu ponto P, eu vou te chamar de distância D4. E nesse ponto P, eu tenho um vetor campo elétrico que entra para a minha carga, porque a minha carga é negativa. Eu estou dizendo que existe uma carga Q3 e de Q3 até o ponto P é uma distância D3. E neste ponto P existe um vetor campo elétrico que entra para a minha carga. Por que entra, Paula? Porque em casos de campo elétrico, não importa se as cargas elas são de mesmo sinal ou sinais opostos. O que importa é se ela é positiva ou negativa. Cargas positivas, o vetor campo elétrico sai do ponto. Cargas negativas, o vetor ponto elétrico entra
Para carga, vamos lá, vou colocar dois exemplos aqui, mais um exemplo aqui, carga 5 positiva, carga 6 positiva, meu ponto P, que é do campo elétrico. Da minha carga 5 até o ponto do campo elétrico, eu tenho uma distância D que eu vou chamar de 5. Nesse ponto, se a minha carga é positiva, o vetor campo elétrico, ele vai sair deste ponto. Da minha carga 6 até o meu ponto P do campo elétrico, eu tenho uma distância D que eu vou chamar de D6. Se eu tenho uma carga positiva, o meu vetor campo elétrico, ele sai do meu ponto de campo elétrico. Então, o que vocês precisam entender? Campo elétrico é como se fosse um ponto no espaço de maior concentração de força elétrica. Como eu calculo, como eu identifico o meu ponto elétrico? A primeira coisa a se fazer é identificar se as cargas são positivas ou são negativas. Cargas positivas, o meu vetor campo elétrico, ele sai do ponto. Cargas negativas, o meu vetor campo elétrico entra para as cargas. É como se ele estivesse entrando no ponto. Beleza. Como tudo na física, né? Eu preciso quantificar campo elétrico. Se eu tenho apenas um campo elétrico de uma carga até aquele ponto, eu tenho que campo elétrico é igual a minha constante eletrostática vezes o módulo da minha carga Q1 sobre a distância D1, que é a distância da minha carga até o ponto elétrico. Isso aqui é o campo elétrico entre uma carga. Quando eu tenho o campo elétrico de duas ou mais cargas, eu chamo esse cara de campo elétrico resultante, que é igual ao meu campo elétrico é 1, mais campo elétrico é 2, mais campo elétrico é 3 e assim sucessivamente. O que vocês precisam pensar em campo elétrico? Primeiro, identificar o sinal das cargas. Segundo, identificar se o vetor campo elétrico ele entra ou sai das cargas. E terceiro, saber as fórmulas. Quem é esse campo elétrico é 1? É isso aqui. Quem é esse campo elétrico é 2? Seria isso aqui para a carga 2. E assim sucessivamente. Com isso, nós vimos campo elétrico de uma carga. Para facilitar o entendimento dessa parte, nada melhor do que exercícios.